Olá, nós somos alunos do Instituto Federal Goiano Campus Trindade. Eu sou Ana Clara. Eu sou José. E nós vamos falar de métodos de sondagens sísmicas. Bom, primeiramente vamos falar da importância da geotecnia. A geotecnia é o campo da engenharia civil que estuda os solos e rochas e como esses reagem às ações do homem. Nos últimos anos, a causa ambiental tem gerado grande preocupação e, assim, a geotecnia e todas as suas vertentes têm ganhado cada vez mais destaque na prevenção de desabamentos, de desmoronamentos, de deslizamentos, na prevenção dos lençóis freáticos, no gerenciamento do problema do lixo e em conter a ocupação de encostas. Esses são alguns dos projetos que a geotecnia atua. A ideia é eliminar e minimizar essas situações de forma sustentável e segura para a população, sem degradar o meio ambiente. É essencial o estudo geotécnico de uma área para evitar esses e muitos outros problemas. Então, qual que é a importância da sondagem do solo para uma obra? Ao construirmos uma edificação, é preciso se adaptar às condições do subsolo. Com frequência são relatados casos em que a pressa em construir e a ausência de técnicas profissionais qualificados levaram a atrasos em obras ou ainda desastres completos. A sondagem no solo é importante para conhecer a fundo o terreno ao receber cargas necessárias, evitando que a edificação desabe. E a sondagem do solo também permite eleger exatamente o tipo de fundação a ser feito naquela obra. Mas para chegarmos a essas condições, é preciso saber o tipo do solo a ser trabalhado e também se há lençol freático no local e qual a sua altura. Ainda é válido saber como o solo irá se comportar ao receber uma carga, e tudo isso é conseguido com muito estudo, daí a importância de engenheiros experientes por trás de uma grande obra. Bom, devemos sempre levar em consideração que o solo varia de região para região. Dentro do próprio lote podem ocorrer várias variações grandes que podem prejudicar a obra como um todo. No Brasil, são feitas investigações a fim de reconhecer essas modificações do tipo de solo e as propriedades dele. A ausência desta investigação é a causa mais frequente de problemas de fundações em diversos níveis de gravidade, que causam danos, prejuízos vitais e financeiros. Então, com isso, devemos fazer investigações. E há métodos de investigação. Os métodos de investigação geológica consistem em procedimentos que visam decifrar as características principais do solo, quanto aos parâmetros físicos, químicos e biológicos, para dessa forma possibilitar o uso e ocupação daquele local. Basicamente, o estudo da crosta através de determinadas metodologias tem o objetivo de delimitar especialmente os corpos terrestres e determinar suas características e propriedades, através de conjuntos de processos de investigação aplicados no local, para o conhecimento das unidades geológicas. A geologia divide os métodos de identificação geológica em dois tipos, o método direto e o indireto. Ambos são aplicáveis na verificação da superfície e subsuperfície. Os métodos diretos permitem a observação direta do subsolo, sua identificação, classificação e a resistência das suas diversas camadas, através da retirada de amostras do solo ao longo de uma perfuração ou medição direta de propriedades in situ. Compreendem as escavações realizadas com o intuito de prospectar os maciços, as sondagens mecânicas e os ensaios. Com as sondagens, os materiais ao longo da linha de perfuração descrevem-se testemunhos, estruturas geológicas e as características geotécnicas dos materiais. Já os métodos indiretos são aqueles que a determinação das propriedades das camadas do subsolo são extraídas indiretamente pela medida, seja da sua resistividade elétrica ou da velocidade da propagação de ondas elásticas. Os índices medidos mantêm correlação com a natureza geológica de diversos horizontes, podendo-se ainda conhecer as suas respectivas profundidades e espessuras dos. E incluem-se nessa categoria os métodos geofísicos. Esses consistem em ensaios de campo que não alteram as propriedades físicas do material pesquisado, do solo onde estamos pesquisando,
onde se utilizam feições topográficas, morfológicas e físicas do terreno. Neste método, o solo é analisado visualmente através de imagens por sensores remotos e fotos aéreas. Bom, essa técnica sísmica de refração tem como objetivo detectar em superfície as ondas sísmicas refratadas em profundidade no solo, através da aplicação de ondas elástico-mecânicas geradas artificialmente na superfície por impactos determinados ou explosões. A liberação de energia conforme a aplicação. O método sísmico de refração usa a energia sísmica que retorna para a superfície após viajar através do solo ao longo das trajetórias dos raios refratados. Normalmente, utilizado para localizar superfícies refratoras que separam camadas terrestres de diferentes impedâncias acústicas, velocidades sísmicas, x densidades. As informações são processadas por meio de softwares especializados e os resultados apresentados sob a forma de sismogramas ou seções sísmicas. Bom, agora iremos mostrar uma animação feita por nós dois, demonstrando melhor como é feita a sondagem sísmica por refração. Nós iremos falar sobre o ensaio de refração sísmica. Para o ensaio, são necessários equipamentos. Os geofones. Os geofones normalmente incluem um pico que é empurrado para o solo para detectar o sinal sísmico e um par de clipes elétricos para ligação elétrica ao cabo de geofone. Os espaçamentos de geofone apropriados são determinados pelos objetivos da investigação. Também é utilizado o osciloscópio ou sismógrafo. O osciloscópio é um instrumento de medição no qual é possível dar uma representação gráfica dos sinais elétricos, que apresentam variações ao longo do tempo. É um instrumento de grande sensibilidade que é capaz de registrar a hora, a amplitude e a duração dos tremores de terra ou de sismos. Primeiro, ele detecta as vibrações, depois as amplia e, finalmente, as registra em um gráfico chamado de sismograma. Também temos os cabos sísmicos, no qual ele conecta o geofone no sismógrafo e a fonte de energia sísmica no sismógrafo. E as fontes de energia sísmicas, no caso a nossa representação é a de martelo, mas existem inúmeras fontes, entre elas a do martelo, a queda de peso, que são as fontes mecânicas, e a explosão, que é a explosiva. E essas fontes geram ondas sísmicas P e S. No ensaio de refração sísmica, o método é baseado no princípio de gerar uma frente de ondas sísmicas por uma fonte de energia, no caso, o martelo, e registrar esse sinal através de diversos sensores, geofones, os quais são cravados no terreno ao longo de uma linha. Dessa forma, o método de refração sísmica mede o tempo em que a onda compressional P ou cisalhante S, gerada por uma fonte sísmica, leva para viajar através da camada da Terra e retornar aos geofones instalados ao longo de uma linha na superfície do terreno. Primeiro, são cravados os geofones. Em seguida, colocamos a fonte de energia sísmica, o martelo, conectada no osciloscópio, e os geofones também são ligados ao osciloscópio. Para gerar as ondas, o operário vai pegar o martelo e bater, gerando essas ondas, nas quais vai pegar a refração das ondas, os geofones vão captar e vai passar esses dados para o osciloscópio. O osciloscópio vai pegar os dados e vai transformar isso em um gráfico que é chamado de sismógrafo, no qual ele é tempo por distância. Sobre as ondas, temos as ondas P, também chamadas de primárias. Essas ondas são do tipo compressivo, e uma onda, a propagar-se ao longo de uma mola, constitui uma boa analogia para esse tipo de onda sísmica. As ondas P são as mais rápidas das ondas sísmicas, podendo propagar-se tanto em meios sólidos como líquidos. A velocidade de propagação em granitos, por exemplo, é de cerca de 5,5 km por segundo. Em meios líquidos, a velocidade de propagação reduz-se bastante. Por exemplo, na água, a velocidade das ondas P é de apenas cerca de 1,5 km por segundo.
Já as ondas S, também chamadas de secundárias, nas ondas S, o movimento de vibração dá-se no plano definido pela frente da onda e, como tal, perpendicularmente à direção de propagação, pelo que são ondas do tipo transversal ou de corte. Uma boa analogia para esse tipo de ondas é a corda de uma guitarra que é posta a vibrar. A passagem da onda transversal obriga que os planos verticais do meio se movam para cima e para baixo, e que, por isso, os elementos adjacentes do meio sofram variações de forma, que alternam entre a de um retângulo e a de um losango. As ondas S só se propagam em meios sólidos. A sua velocidade é menor que a das ondas P. Nos granitos, por exemplo, é de cerca de 3 quilômetros por segundo. E os técnicos pegam esses dados, que são as ondas, e transformam isso no perfil do solo, no qual estima as camadas do perfil.